Gente, nossos telespectadores, né, do YouTube, Roberto, nossos ouvintes do Spotify. Hoje nós temos aqui também, aliás, é simples, né? Mas assim, outro dia eu estava ouvindo, porra, bicho, a qualidade, e o baiano, porra, infeliz. Graças a Deus, felizmente, o baiano, né, acho que aquela concepção do não nasce, estreia é verdadeira em vários setores, Agora, a gente tem trazido algumas pessoas como esse convidado, que é uma pessoa singular. Ele não é ímpar, porque ímpar tem muitos, mas ele é singular, porque é ele só. Né? Só ele que trouxe, né? Ele tem uma história, uma vocação, né, para trabalhar com o terceiro setor. Que é um empreendedor do terceiro setor. Exatamente. E com sucesso absoluto, uma pessoa que tem assim um carisma, um respeito, uma respeitabilidade. Né? O trabalho que ele começou a fazer. Mas vamos falar logo quem é que a gente tem aqui hoje, porque eu estou bem animado, porque vai ser uma entrevista, como todas, né? Mas a gente fica se animado. A gente for falar que ele é economista, ele passou, passou DNH, secretarias. Estado, município, economista por formação, né? Que passou por diversos órgãos e órgãos estatais, mas com economia mista, estruturas de resultado, não é burocracia, não era um funcionário público burocrático, não desmerecendo nenhum burocrático, mas sempre ele focado em gestão, em fazer acontecer, em dar resultados, né? Quer seja no Estado, quer seja na Prefeitura, quer seja na Santa Casa do Misericórdia. E aí no terceiro setor, na Santa Casa, e fundador do GAC. É uma honra a gente receber você aqui hoje, viu, Roberto? Prazer é todo meu. Roberto Sá Menezes. Roberto meu xará. Sá Menezes. Xará. Grande figura da Bahia, que todo mundo conhece, gosta, respeita por tudo que você representa, Roberto, para todos nós. Xará, seja bem-vindo. Obrigado. Saber onde você nasceu, de onde é que sua família veio, como é que você aparece como ao mundo? Como é que cheguei ao mundo? Baiano, soteropolitano, baiano do interior, como é que é? Conta pra gente. Né? Salvador, então. Nascido em maternidade aqui, aqui em Salvador. Foi minha infância, os primeiros anos, acho que até 2 anos morei no Matatu. Matatu? Brotas. No Raul Leite, né? Meu pai tinha uma casa lá. E aí fomos morar no Garcia, Rua Comendador Zé Alves Ferreira, no Garcia, né? E é uma rua tranquila, e não tinha saída. Naquela época tudo ali muito arborizado, né? Tanto Matatu quanto Garcia. E uma rua interessante que tinha muito médico, advogado, profissionais liberais, né? E eu conheci, inclusive, muita gente famosa na Bahia, inclusive o governador, Juraci Magalhães, na época, que Jutaí fez uma casa na rua, foi morar lá. O velho Jutaí, pai de Jutaizinho e Juraci. E o velho Juraci era governador, ia visitar o filho, sair andando na rua para a casa de Albérico Fraga, que Albérico Fraga era advogado, foi reitor aqui da Universidade Federal. Ia lá visitar o Albérico Fraga andando na rua, passava assim por nós, menino, passava a mão na cabeça da gente, né? Aquilo pra gente era uma glória, né? Como o governador. O governador caminhando na rua. De mão dada com a mulher, caminhando assim, de uma casa para outra, entendeu? Uma maior tranquilidade. Então tinha o doutor Wenceslao Pires da Veiga, que era um grande urologista na época e gostava de música. Todo sábado ele reunia, tinha uns amigos, companheiros dele, para tocar música clássica na casa dele. Para fazer o sarau. Pai de Carlos Veiga, que foi um grande maestro. E ali se reuniam sempre músicos, e Carlos, que era maestro, formado na UFBA, começou a montar uma orquestra, e tinha Maria Creuza, começou a cantar. E aí cantar Edivaldo Brito, nosso vereador, nosso ilustre advogado. Era crooner do conjunto, e tinha Maria Creuza, tinha outros músicos assim. Eles ensaiavam lá e... Ele tá vindo aqui, vamos falar desse assunto com ele. Ele tá vindo aqui. Eu sabia que ele era crooner, não? Tem um vozeirão. E ele convivia muito na casa do Tom Albérico Fraga, que ele tem origem, ele tinha fazenda lá naquela região de Muritiba. E Edivaldo foi uma pessoa orientada por ele, né? Fez estudar direito aqui e vivia muito ali na casa do Dr. Albérico, né?
E você estudou onde ali? Em 2 de julho. O 2 de julho? É, Aí, ó. que era, Você podia que ser era, o meu colégio também. que era próximo lá de casa, É porque entendeu? ali era 2 de julho, Vieira, os Sacramentinas e o Doroteia. Vizinho de Duda também, Duda inclusive que era primo de Maria Olívia, foi Miss Brasil, de repente a gente tinha uma Miss na rua e não sabia. Né? Genário de Carvalho tinha uma casa na rua também, uma casa bacana assim na época, estilo bem modernoso para a época, entendeu? E a casa dele acabou sendo, ele foi casado com Ana Amélia, que era filha de Otaviano Menezes, e Otaviano vem a ser sogro de Dr. Roberto Santos, né? Então, morou também lá na rua. Ou seja, era uma cena daquela histórica, histórica, né? E de pessoas que mexeram com a história da Bahia. Então, foi uma coisa muito boa para mim, porque aí eu fiquei até mais ou menos 18 anos morando lá. Sim. Então, passei minha infância. Aí você estudou no 2 de julho até os 18 anos? 2 de julho foi. Você saiu lá que ano? Eu saí do 2 de julho porque eu fui fazer economia e o científico no 2 de julho era mais voltado para engenharia, para medicina, né? Certo. E aí eu fui para o Central. Ah, você foi para o Central. O último ano, o terceiro ano, eu fui para o Central. Mas que ano foi? Você lembra assim? Foi 66. 66. Imagine a época que se anos saía de uma escola particular para ir para uma escola passei pública. Passei o ano todo em greve no Central. Tive poucas aulas porque o colégio passou todo o período, foi logo depois 2 anos depois da Revolução. Você foi contemporâneo de Marcelo Cordeiro? Não, fui contemporâneo de conhecer Marcelo, ativista, e a Faculdade de Economia era um reduto, né? A gente vivia lá sobressaltado, porque o exército invadia, aquela coisa toda, e pulava muro ali naquelas casas. Até um dia que entrou e quebrou a gráfica mesmo lá da faculdade, que era uma gráfica importante no movimento. Já era ali em frente à Secretaria de Segurança Pública? Ali. Aquele prédio histórico ali, né? Quebraram as máquinas lá, porque imprimia panfleto, uma série de coisas, né? E Vivi era a gráfica que mantinha o nosso diretório, né? A gráfica produzia muito convite de casamento, as pessoas não então isso dava receita. As pessoas não se dão conta o que é viver sob uma cortina de chumbo, né? O tempo todo. E é bom você contar, porque é essa um pouco da história. Dos 55 anos da tribuna, né? Também faz aniversário agora em outubro, né? Isso. Dia 21. A tribuna é essa resistência, né, democrática a esse tempo aí que você viveu, né, dentro da universidade, né? O quanto a universidade era pressionada por esses movimentos. E aí o diretório de economia era muito visado porque eram dos mais, vamos dizer, ricos, tinha receita com a gráfica, e o pessoal ficava de olho, né? E até o dia que entrou lá e quebrou a gráfica toda para não produzir mais nada. E você escolhe economia por quê? Quem foi a sua inspiração? Eu cheguei no 2º ano de científico, eu comecei a ter essa dúvida, né? E aí conheci Estácio Guimarães, que já era administrador formado, ele era irmão de uma colega de minha irmã, e conversei muito com ele. Ele é já administrador formado. Naquela época a administração também era um curso novo, né? Certo. E o que era ser administrador e tudo mais, né? E comecei a me informar sobre essa nova profissão de administração, e aí procurei fazer um teste vocacional na Universidade Federal, ali no Canela, que a gente tinha muita interação naqueles bairros ali. Isso, Campo Grande, Canela, a gente vivia junto praticamente. A gente ia a pé para festa no Cabana da Barra, subia a pé de madrugada às 2 horas da manhã. Isso. Pois eu tive a curiosidade de ele perguntar como é que você ia para o 2 de julho. Caminhando. No 2 de julho hoje, para onde eu morava, era daquele para Fonte Nova. Isso. Entendeu? Daqui da tribuna para Fonte Nova. Então ninguém tinha essa preocupação com segurança. Isso. A gente terminava as festas, a gente saía. Não tinha 2 horas, 3 horas. Eu tinha nem táxi nem nada naquela época para você tomar. Então, a gente vinha conversando, andando, e as preocupações eram outras, não eram de assalto. Entendeu? E aí a gente se dá muito, a turma nossa era uma turma de Garcia, Campo Grande e Canela, praticamente os 3 bairros assim mais próximos. Então, tanto que eu tenho muitos amigos, não exatamente só do Garcia, mas também do Canela e Campo Grande.
E aí, na UFBA, eu fiz o segundo ano e no terceiro repeti o teste vocacional. E aí me definiram mais ou menos essa área, né? Administração, economia e tal. Área 3, é que chamava de área 3. Aí você procura... Era nova, né? Era nova, Aí comecei a ler sobre os economistas, entendeu? E Celso Furtado, vamos dizer, foi uma inspiração assim da época, que era um economista brasileiro já renomado, e um cara que defendia o Nordeste e Sudene, essa coisa, né? Aquela coisa vai... Na época eram símbolos assim que a gente admirava. E aí me entusiasmei com isso, se bem que eu nunca gostei em si da, vamos dizer, economia pública, né? Porque gostei sempre mais do lado privado, né? Então, não, a economia pública você vê que é um grupo muito, vamos dizer, pequeno dentro da economia que gosta de contas públicas, essa coisa de orçamento público e tudo mais, política monetária, né? Macroeconomia. Macroeconomia, né? Eu sempre gostei mais da micro, me atraía mais. Então, praticamente eu fui um economista administrador, né? Fui fazer administração depois na Católica. Ah, você complementa, você faz outro curso. Não cheguei a formar, né? Mas depois eu fiz uma especialização na Universidade Federal do Rio de Janeiro, em gestão de iniciativas sociais, contaminado pela coisa já aí do terceiro setor, né? E foi uma oportunidade que eu tive na Federação das Indústrias. Me ofereceram essa vaga para fazer, embora não fosse da estrutura da federação, mas o pessoal estava vendo o trabalho com o GAC e tal, e me ofertou, eu entrei nesse grupo aí. Interessante. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que é que você acha? É a vocação que traz o olhar para a ideologia ou a ideologia que empurra a vocação? Eu acho que as duas coisas. As duas coisas, né? Tem hora que a gente é mais puxado pela ideologia, tem horas que a gente é puxado pela vocação, e tem horas que você começa a fazer uma coisa que você não imaginava nunca fazer. Pois né? Então, e aí gosta e eu, por exemplo, destino também, né? Eu estava no tempo de estudante fazendo estágio no Centro Industrial de Aratu, né? O doutor Qual foi o primeiro emprego? Porque aí você forma. Foi aí? Foi aí. Né? Então, a gente começou trabalhando no edifício do Baneb. O CIA começou ali no edifício do Baneb, metade de um andar daquele, pra você ter ideia. Até que mudou o próprio Centro Industrial de Aratu com um prédio que foi feito lá. E aumentou bastante a estrutura. Você lembra que ano, mais ou menos? Isso foi 66, 64, por aí. 64. Foi o segundo ano de faculdade, eu já estava no Centro Industrial de Aratu. E aí eu convivia muito com engenheiros, porque a maioria do corpo técnico era de engenheiros, que estava preocupado em fazer a infraestrutura de lá. E aí eu comecei aquela coisa de convencer empresário que visitava para mostrar as facilidades da Bahia, do ponto de vista de implantar a indústria, investir aqui. E aí eu era obrigado a ler planta, né, escolher terreno com industrial. Né? Aí aquela coisa, você começa a aparecer oportunidade, eu sempre digo, a pessoa aproveita da oportunidade, né? Não. Claro. E aí eu comecei a conviver nesse meio aí e comecei a fazer coisa que eu digo, pô, isso não é da minha formação, mas me interessou, talvez por meu avô ter sido engenheiro, eu sempre gostei de engenharia. Coisa interessante, né? Construí já aqui em minha vida cerca de 8 casas, né? Tive roça de cacau, fiz casa na roça de cacau, fiz casa com amigo para vender em buraquinho. Entendeu? Essas coisas fui fazendo na vida. Eu gosto dessa coisa de fazer obra, é uma coisa que me realiza também. Eu gosto de mexer com construção, né? Não adotei isso como fonte de renda permanente, mas eu gosto. Então, comecei a mexer com isso. Chegou no último ano de faculdade, um colega meu de contemporâneo, já formou um ano antes de mim, e aí ele trabalhava na ESSO, Brasileira de Petróleo. Na ESSO, a ESSO era muito forte aqui, sim, né? Era uma das maiores empresas do mundo e tal. E aí ele disse, eu vou te levar, tem uma oportunidade de estágio, eu posso indicar, só tem 2 vagas, indicou a mim e outro colega de turma para estagiar na ESSO. Aí foi uma coisa totalmente diferente, né? Companhia de petróleo,
Era a companhia de petróleo do Tigre, né? Do Tigre. A gente tá com um problema. Antes era o Tigrão, agora é o Tigrinho que está tomando o nosso dinheiro. Dinheiro da população. E aí focado brasileira. em venda, né? Vender derivado de petróleo, né? Ela tinha uma área industrial forte na área de lubrificante, tinha fábrica no Rio, tinha fábrica aqui em Candeias. Pouca gente sabia disso, né? Que o forte dela, o que dava mais rentabilidade era o lubrificante, não era o combustível, se gasolina, nem. E aí fui trabalhar na ELSO e aí começou outro mundo, né, para mim, né? Aí acabei de formar, a ELSO disse, a gente tem uma oportunidade aqui, você para vendas industriais. Você quer trabalhar com grandes empresas, grandes consumidores não é nem de combustível, era óleo combustível, né? A indústria usa caldeira, essas coisas, Roberto, que é engenheiro, sabe? Isso. E lubrificantes de todos os tipos a ELSO produzia, né? Desde óleo de transformador, que é uma variedade imensa, a motores enormes para poço de petróleo, uma série de coisas. E aí tinha um grande cliente que era a Petrobras. A Petrobras não produzia lubrificante e a ELSO produzia, só a ELSO e Texaco aqui no Brasil produziam óleos especiais para determinadas máquinas e tal. E aí tive uma concorrência na Petrobras, fui eu tomar conta do contrato e comecei a trabalhar com essa coisa que foi outro mundo para mim. Né? E é bom que a gente desarna, né? A gente começa a fazer coisa que você imagina que não é capaz de fazer e tal, perde a inibição para certas coisas. E essas oportunidades que eu acho que ninguém deve perder na vida, né? Porque que o nordestino fala, o cavalo passou arriado. E vale dar chance também para outras oportunidades, né? Claro. Aí você avança. Aí chama Rodrigo, meu irmão, que fundou a Propeg, me chama para trabalhar com ele. É isso, 73 mais ou menos, né? Eu fui trabalhar na Propeg. Na Propeg? Rodrigo é sócio de Fernando? Rodrigo fundou a Propeg com meu pai. Foram os dois fundadores da Propeg. Fernando entrou depois. Ah, não sabia. E aí fui trabalhar 2 anos e meio, 3 na Propeg. Acabei saindo e algumas divergências com o próprio irmão, aí eu disse, é melhor não manter a amizade e tal, né? E fiquei, daí eu fui para o BNH. Né? Ou seja, você já teve uma formação muito eclética, né? Eclética, né? Porque essa passagem também pela publicidade é interessante para o terceiro setor, né? O terceiro setor vive de reputação. Exatamente. Da imagem. A imagem, E eu voltei de novo à Propeg depois em 94. Já como diretor financeiro em São Paulo, veja que quanto tempo depois, não é? Certo. E aí, da Propeg, eu fui para o BNH, né? De outra realidade, né? O BNH começando aqui. Para a turma nova, era o Banco Nacional de Habitação. Que trabalhava na época, já era forte com habitação, cooperativa, dessa coisa. O FGTS, que era o gestor do FGTS, era o BNH. E aí estava montando a estrutura de saneamento, que era do Planasa. O Planasa, que era o grande Plano Nacional de Saneamento. Né? Porque aí, na época, o grande desafio do Brasil era levar água às famílias. Sim. Porque seria a grande resposta à saúde brasileira era levar água. Hoje é esgoto. Hoje é tratar esgoto. Não, ainda tem água, ainda tem gente que precisa de água. 35 milhões de pessoas sem água. Esgoto foi um desafio que não conseguiram na época chegar ao nível que era o objetivo do Planasa, que era 80%. Você vê que o marco regulatório hoje, até 2033, estabelece ainda metas ousadas. 90% de esgoto e 99% de água. Ou seja, a gente não tem água universalizada e a gente está muito menos esgoto. Até 2033. E aí era uma estrutura pequena, era um subgerente e nós 4 assessores para tomar conta da execução do Planasa aqui na Bahia e Sergipe, que na época a região do BNH era Bahia e Sergipe. E aí 4 pessoas. Né? A gente já começou, eu trabalhava mais junto em Embasa mesmo, né? Por conta da preparação da empresa, como na parte de gestão. E aí que eu comecei a me envolver mais ainda com gestão. Né? E aí viajei o Brasil todo, porque a Organização Pan-Americana de Saúde, que tocava esse projeto, né? Organizava esses seminários que reunia no Brasil grupo de empresas, né, para discutir, por exemplo, ela tinha 5 modelos. Né? A parte de operação em si, que era muito de engenharia, né? Operar
as redes de água, essa coisa, né? Planejamento. Então, aí você começa... O homem já tratava, a gente está tratando disso agora, né? O homem já tratava disso. Foi uma grande perda para o Brasil ter acabado o BNH. Foi Sarney que acabou com o BNH. Certo? Isso aí, para mim, foi a origem das favelas. Sim. A favela no Brasil começou com a extinção do BNH. Que era onde se financiava a habitação para com planejamento, você tinha grandes conjuntos que fizeram aqui em Salvador, por exemplo, todos planejados. O famoso BNH, os conjuntos habitacionais do BNH. Certo? Com ruas largas, com centro comunitário, com educação comunitária. O BNH fazia isso. Nós tínhamos psicólogos, assistentes sociais trabalhando para a comunidade que mora naquela região, saber como conviver, saber como administrar os equipamentos. Tinha essa preocupação. É porque a gente perdeu a capacidade de planejamento, né? Esse aqui é o problema, de olhar médio e longo prazo no país. E o BNH era um instrumento para isso. E uma coisa que eu sinto falta na política é, por exemplo, se abordar muito isso. Quer dizer, as pessoas estão falando hoje das consequências, né? E não tentam, pelo menos, reconstruir, montar alguma coisa em termos de ideia de gestão da área, né? E fica essa coisa... diretor, planejamento, focar... e pulverizado em alguns ministérios, e você não tem uma coordenação única, né? Isso. Aí, exemplo, quando a gente perdeu aqui o foco da Condé na região metropolitana, quando a gente pegou a Condé e abriu para ser uma empresa de desenvolvimento urbano no estado todo, a gente perde a capacidade de fazer a gestão metropolitana de Salvador. Então, assim, eu acho que a gente poderia até um dia, Roberto, a gente tentar resgatar, fazer um seminário para discutir que instrumentos a gente perdeu e que poderia ter sido diferente esse caminho, para ver se a gente reprograma. Começa a enxergar a médio e longo prazo para reprogramar. E o que teve planejamento na Bahia começou com o Romulo Almeida, né? Sim. Isso. Então foi o grande pai, o guru do planejamento na Bahia, que ainda hoje tem gente que tem cabeça muito ainda assim, o próprio Valdec Ornelas é um, né? Isso. Pensa muito hoje em planejamento, mas planejamento é importante para qualquer negócio, né? Fundamental. Aí você... Vamos pegar... Sim, aí você chega no saneamento. Isso. Saneamento aí... Na época da gestão do nosso querido Antônio Baçaí. Eu peguei saneamento e desenvolvimento urbano, que aí surgiu uma chefia do desenvolvimento urbano na época, aí que era a mesma diretoria dentro do BNH, cuidar do saneamento e desenvolvimento urbano. Aí eu fui trabalhar também com desenvolvimento urbano, né? Eu tinha um projeto Cura, eu conheci muitos prefeitos. Aqui um aqui. Eu bati na porta lá, deu um projeto. Financiava a infraestrutura urbana, né? Isso. Aí a Boca do Rio aqui foi um bairro que foi totalmente urbanizado com recurso do projeto Cura. Na época, urbanização de favelas. Que hoje já não pode mais falar favela, é comunidade. Mas o projeto na época era urbanização de favelas. E tinha um programa que eu considero um dos mais importantes, que é o Profilurb, que é o financiamento de lote urbanizado. Isso aqui é uma coisa importantíssima. Você percebia que um bairro poderia virar uma favela, a prefeitura se antecipava e o BNH dava o recurso para você fazer o quê? Você marcava os lotes, financiava os lotes, né? Botava saneamento e energia, tá? Não calçava ainda, tá? E o pessoal ia construir com recursos próprios, que você vê que na realidade devagarinho e fazia o que acontece hoje isso, a pessoa consegue, né, comprar o bloco, o cimento, começa a fazer sua casa. O dia do feijão para bater a laje. Exatamente. E depois, com o tempo, o poder público vinha e fazia pavimentação e tudo mais. Formiguinha. Evitava a invasão, evitava você ter o que tem hoje, que você tem sistema viário inexistente nesses lugares, são que dificulta passagem de um metro, dois, a segurança pública, segurança, ciência médica, bombeiros, tudo, ninguém vai nas comunidades que não tem nem espaço. A polícia não pode entrar, a ambulância não pode entrar, Exato. O bombeiro não pode entrar. Exatamente. Então, era um grande programa, esse aí pelo menos devia ser tocado, não acabar, né? Porque... E às vezes até você tem aquele planejamento, muitas cidades fazem isso, dá o material, né? Porque já barateia, e a galera
faz a mão de obra e faz o mutirão, né? Aí faz a de um, depois faz a do outro e tal. E aí do BNH eu fui trabalhar com o Embaçaí na Secretaria de Saneamento, que ele E aí que eu tive o prazer de lhe conhecer, em 1986. Conheci o Marcelo. Emissário? 38 anos. Chegamos aqui, nós somos do governo da mudança. Eu e Marcos Cidreira, 2 meninos. Apareceu lá na secretária. Embaçaí atende esses meninos aí. Eles aí disseram qual é a missão deles. E daí a gente deu todo o apoio à polícia. Foi extraordinário. Foi. Extraordinário. Deu um choque de susto na gente, né? Ele só falava de milhão, bilhão. E não sei quanto. Aí eu olhava para o Marco olhava para mim. Vai ficar uma Marcos aqui também. Chama para fazer uma entrevista. E daí eu continuei com Haroldo Cedrais, né, na Secretaria de Irrigação. Haroldo foi dividida, né? Porque fica Lauro, Assunção, e a outra parte vai para E a gente já colocou recursos Haroldo hídricos. como presidente da SERB, que era subordinado à Secretaria, no tempo ainda de João Duval governador. Isso. E aí garantiu o espaço político de Haroldo, já sendo presidente da SERB. Né? E aí, não sei se você lembra, eu era o engenheiro da Guascoabita, que eu recebi Haroldo como secretário pela primeira viagem dele, num projeto de irrigação em Centro-Sé. Um projeto de irrigação, um grande projeto de irrigação. E que era uma novidade fazer irrigação. 40 anos. Haroldo sempre gostou disso. Tinha trazido dos Estados Unidos uma série de ideias que ele, né, tinha conhecido na Califórnia e tal, era entusiasta disso. Aí fui trabalhar com ele. Coisa boa. Né? Depois fui para a Condé com o Manuel Ribeiro. Foi daí que eu conheci muito o João Leão, né? João Leão era um dos grandes clientes, vamos dizer, da Condé. Entendeu? E daí fui para a prefeitura, para a Casa Civil da Prefeitura, você veja que... E agora, tudo isso paralelo ao GAC? Sim, o GAC foi 88. Sim. Né? Mas diga, Roberto, Casa Civil, porque o Roberto ia fazer um link. Porque Casa Civil é interessante, com o perfil dele, que eu acho que você tem um perfil articulador. Total. Né? É muito articulador. O Roberto é um craque nisso. As pessoas gostam. Eu acho que deve ter sido uma experiência fantástica você ser Casa Civil, né? Muito grande. Aí, como é que foi a sua relação diretamente com a política? Rapaz, é muito interessante, porque eu vi de tudo. Mas fale o que for possível. Não, eu digo aqueles acordos de vereadores e tudo mais. E... Aí eu, na realidade, eu respeitava todos, né? Quem eram os ícones da época? Porque sempre tem os líderes. Rapaz, a gente tinha na oposição, tinha Pellegrino, tinha... É só de Beth Wagner, Sim. esse pessoal. Eu tratava todo mundo bem, né? Um dia eles chegaram e confessaram, a gente não vem aqui sozinho não, porque você convence a gente. Tem que vir de turma, né? Olha essa voz assim, sozinho, de turma. A oposição vai votar tudo, vai aprovar tudo. Qual foi o ano? O ano foi 91 até 93, né? Isso. Aí eu dizia, não, eu tenho interesse em receber subsídio. E aí abria projeto e tudo mais. E eu disse, olha, o que é possível a gente fazer, a gente faz, entendeu? E eles gostavam disso, né? Porque você ouvia. Sim, claro. E os líderes do governo aqui? Então estava Pellegrino e Beth Wagner. O presidente da Câmara, Osório Vilar Boas. Grande ícone. Olha, eu estava querendo que você... Agora, imagine... Até eu conheço as histórias, imagine, Roberto, que viveu civil com Osório na frente. De um lado o Osório e do outro Pellegrino. Outro que ele tem que vir aqui, a gente vai perguntar a Nelson também. Osório sabia de tudo. E mais um pouco. Então, eu, graças a Deus, não perdi nenhum projeto, aproveitei todos os projetos que foram para a Câmara, né? E recebia todo mundo com muita cordialidade, ouvia todo mundo, não tinha aquela coisa, porque primeiro eu não pertencia a nenhum partido político, né? Mas tinha que obedecer ao prefeito, da época que era Fernando José, né? Então, eu procurava o maior diálogo com todos,
Atendia sindicato da Limpurbe, fortíssimo, né? Era muito forte. Greve, não sei o que. Cido era o presidente. Exatamente. É. Rapaz, pode ser assim, tarde de sexta-feira, de terminar a reunião 8 horas da noite, com o sindicato. Agora todos respeitavam, porque se desrespeitar, você diz, eu vou encerrar a reunião. Eles aí, vamos num tom civilizado. Né? Pode falar o que quiser. Não vai xingar minha mãe, eu vou xingar a sua.